Olá, meus amigos, Flávio aqui mais uma vez, falando a respeito do Evangelho de Tomé. Agora nós vamos para o 19, olha que interessante isso daqui. Jesus disse: Feliz o que já era antes de surgir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes as minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso que permanecem inalteradas inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aqueles que as conhecer não provará a morte. Então, aqui você na internet aí, você vai ouvir no YouTube, em outras mídias sociais, vocês vão ver vários comentários a respeito deste texto, mas uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus era judeu, então tudo que ele falava estava inserido na cultura judaica, tendo em vista que ele estava falando para os seus discípulos que eram judeus, que viviam no meio de judeus. Então isso aí é o que eu quero trazer aqui para vocês, dentro da cultura dele, dentro daquela cultura na qual ele vivia. Aqui nós precisamos destacar o seguinte, que Jesus era judeu, os seus discípulos eram judeus e eles falavam para uma comunidade judaica depois que eles foram para fora. Então aqui nós precisamos destacar ponto por ponto, feliz o que já era antes de surgir. Será que nós estamos preparados para sermos discípulos de Cristo, seguidores do Cristo? Muitos já nascem com esse dom, de ouvir, de perceber o amadurecimento, de absorver questões que vai o elevar espiritualmente. Então aqui, feliz o que já era antes de surgir. E Cristo os chama, olha, se vocês se tornarem os meus discípulos e ouvirem as minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Aí a pergunta é, que pedras são essas? As pedras aqui são as pessoas que ouvem a palavra e têm o seu coração endurecido. Então, no texto que nós lemos de Tomé, está falando que estas pedras estarão a vosso serviço. São aqueles que ouvem a palavra. E agora, aqui está falando a respeito de 5 árvores que existem no paraíso e eles iam provar essas 5 árvores, e dentro da cultura chinesa nós temos aí 5 elementos. Temos 5 elementos dentro da cultura chinesa que pode nos elucidar isso daqui. E esses elementos são madeira, fogo, água, metal, terra. São 5 elementos. Esses elementos, olha que interessante aqui, eles são importantes para a cultura, a medicina tradicional chinesa. E no nosso texto fala o seguinte, que aqueles que conhecerem essas 5 pedras, eles não provarão a morte. Não provarão a morte. Por quê? Porque vão ter ascendido espiritualmente no seu nível de conhecimento. É muito interessante, não é? Aprender o Evangelho de Tomé. Se você tem gostado até aqui, deixa o seu joinha, o seu gostei, faça o seu comentário também e compartilhe com alguém para que a gente possa ascender espiritualmente. Um forte abraço.